Ok, pessoal, começaremos agora a falar sobre Teorema de Pitágoras. Vamos também ver quem foi esse matemático. Pitágoras foi um filósofo e matemático grego. Foi fundador da famosa Escola Pitagórica, que era um centro de estudos de filosofia, ciências naturais e matemática. Várias descobertas foram atribuídas a ele, embora não se saiba ao certo se realmente foram realizadas por ele ou por outros membros da Escola Pitagórica. Para quem não sabe, todos os trabalhos de pesquisas feitos por essa escola eram atribuídos ao seu mentor, que no caso foi Pitágoras. Então não se sabe ao certo tudo aquilo que recebe o nome de Pitágoras, se foi realmente elaborado, criado por ele ou por um dos seus membros do centro de estudos. Hoje, ele é lembrado principalmente pelo teorema que leva seu nome, o Teorema de Pitágoras. Vamos ver o que diz esse teorema. Em um triângulo qualquer, o quadrado da medida da hipotenusa, triângulo qualquer retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Lembrando que num triângulo retângulo, o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. E os dois catetos que formam um ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Então, aqui em um triângulo qualquer. Mas esse triângulo tem que ser um triângulo retângulo. Vamos ver como é que foi essa demonstração. Então, dado aqui um triângulo retângulo ABC, retângulo no ângulo B, com a hipotenusa sendo AC. Então, percebam, se o ângulo reto está aqui em B, o que está em frente ao ângulo reto é a hipotenusa. E catetos AB e BC. Vamos chamar o AC de Azinho, o AB de Czinho e o BC de Bzinho. Então, o que Pitágoras demonstrou? Ele calculou, construiu 3 quadrados com os lados medindo exatamente os lados desse triângulo retângulo. O quadrado vermelho tinha de lado o comprimento da hipotenusa, o quadrado marrom, o comprimento do cateto BC, e o quadrado azul, o seu lado com comprimento AB. Então, pegou e calculou a área de cada um desses 3 quadrados. Então, a área do vermelho, já que a hipotenusa nós chamamos de A área é lado vezes lado. Então, lado elevado ao quadrado. Então, se o lado mede A ao quadrado. A área do azul, como a B nós chamamos de C, então vai ser C ao quadrado. E a área do marrom, como nós chamamos o BC de B, ele é B ao quadrado. O que Pitágoras verificou? Que o valor que dava para a área do vermelho era exatamente a soma das áreas do marrom com a área do azul. Então, assim, nós temos que a área do vermelho é A ao quadrado, a do marrom B ao quadrado e a azul C ao quadrado. Então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos interpretar isso dentro do triângulo retângulo. A ao quadrado é a hipotenusa ao quadrado. Será igual ao cateto B ao quadrado e o cateto C ao quadrado somados. Então, está aqui a demonstração do Teorema de Pitágoras. Vamos ver um exemplo? Determinar a medida da hipotenusa na representação do triângulo abaixo. Então, percebam, aqui nós temos um triângulo retângulo, no qual a hipotenusa é representada pela letra A e os catetos pelo número 4 e o número 7. Então, nós, aplicando o Teorema de Pitágoras, teremos A ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Elevando ao quadrado, eu tenho 16 mais 49. Chego que A ao quadrado é igual a 65. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Para terminarmos com esse expoente ao quadrado, passamos para lá a raiz quadrada. Percebam que não existe raiz quadrada exata de 65. Então, nós vamos colocar
que o A vai valer aproximadamente 8,06. Vocês devem estar se perguntando, ora, se isso aqui é uma equação de segundo grau e eu tirei a raiz quadrada de um determinado número, não teria que apresentar a resposta como sendo mais ou menos? Não, estamos em geometria, então apenas adotaremos a parte positiva, ok? O que nós vamos ver agora é, baseado na aplicação do Teorema de Pitágoras, usando o Teorema de Pitágoras, o que a gente pode concluir para estar montando uma fórmula sobre diagonal de um quadrado e depois a altura de um triângulo equilátero. Então vejamos, temos o quadrado aqui ABCD. Traçamos a diagonal AC, que nós vamos chamar de Dzinho, certo? E os lados do quadrado, lembrando que todos os lados valem a mesma coisa. Então eu chamei de L e L. No triângulo vermelho, no triângulo ABC, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, eu tenho d ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Somando L ao quadrado com L ao quadrado, já que são termos semelhantes, eu tenho 2L ao quadrado. Tirando a raiz, passando o expoente 2 da diagonal para o outro lado com uma raiz quadrada, e vamos botar para fora da raiz aquele termo que tem o expoente igual ao índice. Já visto isso em propriedades de radicais. Então, esse L, já que o expoente dele é 2, e o índice aqui, quando não aparece também é 2, sai o L. Então, nós chegamos à fórmula da diagonal de um quadrado. É lado multiplicado pela raiz quadrada de 2. Essa é a fórmula da diagonal de um quadrado. Agora nós vamos ver a altura de um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é aquele triângulo que possui todos os lados iguais. Então percebam, L, L e aqui também L. Traçando a sua altura, sabemos que no triângulo equilátero a altura ela também é mediana. Então ela vai dividir o lado oposto ao meio. Se tudo mede L, então cada ladinho, cada pedacinho aqui vai valer L sobre 2. Ok? Pegando aqui um dos dois triângulos, vamos pegar esse triângulo aqui, retângulo, da esquerda, nós temos que, aqui é o ângulo reto, então essa aqui é a hipotenusa. Então, L sobre 2 é um cateto e H o outro cateto. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós vamos ter L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Aqui não podemos esquecer que a gente tem que elevar os dois, tá? Então, já elevando e passando para o outro lado, eu fico com L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Elevamos 2, tanto o numerador quanto o denominador. Igual a H ao quadrado. Fazendo o MMC aqui entre esses dois termos, lembrando que aqui o L ao quadrado, quando não tem elemento, não tem denominador, é sobre 1, fazemos o MMC e juntamos numa única fração, vai dar 3L ao quadrado sobre 4. Como nós queremos calcular o valor de H, ele está elevado ao quadrado, passa para o outro lado como raiz quadrada. Botando para fora tudo que tem raiz quadrada exata, então vai sair o L, já que o expoente é igual ao índice, e o raiz quadrada do quadro, que vai dar 2. Então, a altura, nós chegamos na fórmula de que a altura vai ser L raiz quadrada de 3 sobre 2. Vejamos esses exemplos. Exemplo 1. Sabendo que o lado de um quadrado mede raiz quadrada de 50, determine o comprimento de sua diagonal. Como a diagonal é L raiz quadrada de 2, vamos substituir o L por raiz quadrada de 50. Então, nós teremos raiz quadrada de 50 vezes raiz quadrada de 2. Eles podem se multiplicar porque têm o mesmo índice, também já visto lá em operações com radicais. Então, multiplicando os radicandos, eu tenho raiz quadrada de 100, que me dá 10. Exemplo número 2. O lado de um triângulo equilátero mede 8 centímetros. Determine o comprimento da sua altura aproximadamente. Quando ele fala aproximadamente, vamos ver o que a gente vai ter que proceder. Como a altura é L raiz quadrada de 3 sobre 2, vamos substituir o L por 8.
Então, vai ficar 8 raiz de 3 sobre 2. Simplificando, dividindo o 8 pelo 2, eu tenho 4 raiz de 3. Como ele pede que o valor deve ser aproximado, vamos substituir a raiz quadrada de 3 por aproximadamente 1,7. Então, nós teremos que o h vai ser 4 vezes 1,7, que vai me dar 6,8. Ok, pessoal?